Fizemos um vídeo que está disponível aqui no canal procurando mostrar o que é o Evangelho. Mas, assim como podemos não saber o que é, na realidade, o Evangelho, existe também o equívoco. Nos enganamos quanto ao que achamos que o Evangelho pode ser. Por isso, decidimos trazer também um vídeo a respeito do que o Evangelho não é. Fique conosco, vamos falar sobre isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. Uma notícia que precisa ser anunciada, pregada ao mundo. Essa notícia consiste no fato de que nós, a humanidade, nos encontrávamos rebelados contra Deus, afundados no lamaçal do pecado, sofrendo todas as consequências dessa nossa depravação. E Deus, em sua graça, envia Jesus Cristo numa missão de resgate. Assim, ganhamos um novo status diante de Deus, reconciliados, redimidos. No entanto, existem ainda muitos equívocos, muitas ideias que são pregadas como sendo o Evangelho, mas que na realidade não são. O que o Evangelho não é? Vamos a algumas delas. Primeiro, Evangelho não é tudo aquilo que está na Bíblia. Em outras palavras, nem tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia é o Evangelho. Lá na Bíblia, nós encontraremos o relato de diversos personagens na história de Deus. São narrativas, histórias, poesias, cânticos, profecias, cartas. Não dá para simplesmente juntar tudo isso e chamar de o Evangelho. Isso porque o Evangelho é a boa nova que envolve a vida, a morte e ressurreição de Jesus. É por isso que os 4 livros do Novo Testamento que focam a vida de Jesus na sua encarnação dentro da história são conhecidos e classificados como evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você tem o Evangelho de João. Quando falamos do Evangelho, portanto, nós nos referimos a um fato, uma notícia bem específica ocorrida na história. Segundo, o Evangelho não é um estilo de vida. Evangelho não é algo que você faz ou que você deixa de fazer. Portanto, não dá para traduzir o Evangelho num tipo de etiqueta social ou num conjunto de regras que se deve seguir, coisas desse tipo. Enfim, o Evangelho não tem a ver com coisas que fazemos, mas com algo que foi feito por nós. Embora, claro, o Evangelho resulte em uma vida totalmente nova. Terceiro, o Evangelho não é aquilo que fazemos como boas obras. Aqui nós estamos falando de algo semelhante ao anterior, porém desdobramos nesse aspecto aqui para enfatizar algo. Sim, do Evangelho resulta uma vida nova. Dessa vida nova resulta atos de misericórdia, atos de amor que se espera do cristão. Essas consequências do Evangelho, porém, não são o Evangelho. Nas palavras do pastor Timothy Keller, o Evangelho é uma boa notícia que cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é, em si, o Evangelho. Há, claro, forte relação entre fé e obras, entre nossas atitudes e a compreensão do Evangelho, mas não podemos confundir as coisas. Como diria o reformador Martinho Lutero, alguém pode fazer inúmeras boas obras a ponto de parecer santo, porém, ainda assim, a salvação vem pelo Senhor Jesus Cristo. Quarta coisa que o Evangelho não é. O Evangelho não é uma proposta religiosa de cura e prosperidade. Não, o Evangelho não é uma mensagem terapêutica para te fazer sentir melhor. Também não é uma receita para te fazer prosperar. O Evangelho, assim, não é uma mensagem para satisfazer as nossas necessidades materiais e nem uma mensagem que nos liberta para sermos quem quisermos ser. Muitas coisas que são pregadas todos os dias envolvendo o nome de Deus e de Jesus Cristo, embora sejam coisas interessantes, incluindo algumas verdades, por exemplo, ainda não são o Evangelho. E quinto, o Evangelho não é uma mensagem espiritual
que nos faz fugir deste mundo. Muitas mensagens pregadas por aí falam de um céu, afirmam o quanto este mundo aqui é mau, imprestável e sujeito à destruição. Muitas pessoas, diante de dificuldades, logo pedem: volta logo, Jesus. Existe muito ensino nas igrejas que condenam este mundo e tudo o que é material, incluindo o corpo humano, afirmando que o que vale mesmo é o espírito, é a alma, aquelas coisas celestiais. Mas isso também não é o Evangelho. Então é isso, nós esperamos que você tenha compreendido a importância de clarearmos o que o Evangelho não é. E junto com o nosso outro vídeo sobre o que é o Evangelho, quem sabe nós tenhamos adquirido um pouco mais de conhecimento. Eu posso pregar uma mensagem bíblica sem anunciar o Evangelho. Eu posso fazer obras de caridade e ainda assim não anunciar o Evangelho. Eu posso defender uma vida ética, uma vida responsável, sem anunciar o Evangelho. Eu posso anunciar um conjunto de doutrinas para as pessoas e não estar pregando o Evangelho. Eu posso fazer belos discursos em favor da justiça sem, com isso, pregar o Evangelho. Eu posso anunciar uma lista de coisas a respeito de como ser salvo. Eu posso fazer isso sem pregar o Evangelho. Eu posso falar sobre várias coisas que tornariam a sua vida melhor. A sua vida melhor no casamento, a sua vida melhor no trabalho, quem sabe a sua vida melhor na educação de seus filhos, a sua vida melhor na administração da tua casa, das suas finanças pessoais e etc. E tudo isso com base bíblica e teológica, sem, no entanto, pregar o Evangelho. Eu posso falar de uma nova vida no além, um paraíso após a morte e ainda assim não estar anunciando o Evangelho. Enfim, eu posso fazer inúmeros tipos de discursos, de palestras, de pregações, inclusive com citações bíblicas e bons autores cristãos. Tudo isso sem estar pregando, anunciando o Evangelho. Pregar a palavra de Deus, assumir o ministério da pregação, consiste, acima de tudo, em anunciar as boas novas, transmitir para as pessoas a boa notícia. Portanto, anunciar o Evangelho é central, é essencial, e este é o papel crucial da igreja. O Evangelho é a palavra da verdade. Vejam como Paulo se entende diante do seu ministério. Orem também por mim, pede ele, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. O apóstolo diz algo semelhante em outra de suas cartas. Continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Portanto, ao pregar, preguemos o Evangelho. Para isso será necessário a palavra. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.